Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 29. Um bandido aponta uma metralhadora para o peito do super-homem e dispara 100 balas por minuto. Suponha que a massa de cada bala é 3 gramas. A velocidade das balas é 500 metros por segundo e as balas ricocheteiam no peito do super-herói sem perder velocidade. Qual é o módulo da força média que as balas exercem sobre o peito do super-homem? O impulso de uma força sobre uma partícula pode ser calculado utilizando as seguintes expressões. O impulso J é igual à integral da força vezes dt. O impulso é igual à variação do momento linear. E o impulso é igual à força média vezes o intervalo de tempo. Como o problema não contém dados sobre a força exercida pelo atleta, vamos calcular o impulso como a variação do momento linear da mão. O momento linear de uma partícula pode ser calculado utilizando a seguinte expressão. O momento P é igual à massa m vezes o vetor velocidade. De maneira análoga ao problema anterior, quando uma bala toca o peito do super-homem, ela exerce força sobre ele e, de acordo com a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, o peito do super-homem reage com uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Como essas forças têm módulos iguais e agem no mesmo intervalo de tempo, o impulso causado por elas tem módulos iguais. Então, o módulo do impulso da força de reação sobre as balas é igual ao módulo do impulso da força exercida pelas balas sobre o super-homem. Vamos considerar que as balas se movem ao longo do eixo X com um sentido positivo para a direita. A massa de cada bala é m igual a 3 gramas. Para transformá-la em quilogramas, eu vou multiplicar por 1 kg dividido por 1000 gramas, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Dessa forma, eu posso cancelar o grama e o resultado vai estar em quilogramas. 3 vezes 1 sobre 1000 dá 0,003 kg. Antes de atingir o nosso herói, as balas se movem com velocidade VA igual a 500 metros por segundo para a direita. Por isso o valor positivo. Depois de ricochetear, elas se movem com velocidade de mesmo módulo e sentido contrário, VB igual a menos 500 metros por segundo. Agora o valor é negativo. O impulso e o momento linear são grandezas vetoriais. No entanto, como o movimento das balas são unidimensionais, elas se movem apenas ao longo do eixo X, podemos tratá-los como grandezas escalares. O momento linear inicial das balas foi PA vai ser 100 vezes M, né, são 100 balas, vezes VA. Então é 100 vezes 0,003 kg, que é o valor da massa de cada uma, vezes 500 metros por segundo, o valor da velocidade. Fazendo essa multiplicação aí, dá 150 kg vezes metro por segundo. O momento linear final das balas foi PB vai ser 100 vezes M vezes VB. Então é 100 vezes 0,003 kg vezes menos 500 metros por segundo, que é o valor de VB. Numericamente dá o mesmo resultado com sinal contrário. Então é menos 150 kg vezes metro por segundo. Então o impulso vai ser a variação do momento linear ΔP. Então é o PB menos o PA. Então é menos 150, que é o valor de PB, menos 150, que é o valor de PA, que dá menos 300 kg vezes metro por segundo. Este é o impulso sobre as balas. O impulso que elas exercem sobre o peito do super-homem tem mesmo módulo e apenas o sentido contrário. Resolvendo a expressão que relaciona o impulso com a força média para a força média, ela se torna. A força média vai ser o impulso dividido pelo intervalo de tempo ΔT. O intervalo de tempo em que a força atuou sobre o alvo foi ΔT igual a 1 minuto. Né? São 100 balas por minuto, que é igual a 60 segundos.
Substituindo os valores das medidas na equação da força média, a força média vai ser 300, que é o valor do impulso, dividido por 60, que é o intervalo de tempo, que dá 5 newtons. Este será o módulo da força média exercida pelas balas sobre o peito do super-homem. Este resultado foi escrito com um algarismo significativo, que é a precisão da medida menos precisa utilizada, a massa de cada bala.